Beleza, turma? Boa tarde de novo. Agora Boa tarde aqui para gravação, né? Vamos lá. Acho que hoje a aula vai ser razoavelmente rápida, tá? Eu já estou meio que nos finalmente aqui do que eu queria falar para vocês. Hoje, o que eu quero fazer? Eu quero detalhar um pouco melhor como é que funciona o sistema de pacotes aqui na linguagem, em Haskell em particular, tá? Um problema bem prático que envolve gerenciamento de código, organização dos projetos, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou modificar esse programa que vocês estão vendo aqui, que era aquele programa do jogo da forca, né, o Hangman, que era um jogo bem simples, né? Como é que era mesmo? O bicho... Cadê? Como é que eu rodo aqui? Onde é que eu tô? Stack, VHC... Só para lembrar, deixa eu rodar ele. Rodar esse programa aqui, para todo mundo ficar na mesma página, tá? Era um programa razoavelmente simples, né? Ele perguntava aqui para mim, me dá uma palavra secreta. Aí a gente digita, ele fala ali quantos caracteres tem com aqueles asteriscos. E aí o jogo começa, tá? Fica numa chamada recursiva que é esse play. Tá? E se vocês forem dar uma olhada aqui, esse play, o que ele faz, né? Ele tem alguma lógica aqui, tá? Mas essencialmente o que é? Tem um if else que checa se o jogo terminou, e aí ele printa alguma coisa na tela e acaba o jogo. Se não, ele printa alguma coisa aqui na tela e faz a chamada recursiva e o jogo roda de novo, tá? Então, meio que o jogo fica tentando adivinhar o que está acontecendo aqui. Quando você acerta, termina o jogo, tá? Eu vou fazer uma modificação nesse programa aqui. E com essa modificação eu quero mostrar para vocês como é que a gente usa bibliotecas externas aqui num programa em Haskell. Aí vou aproveitar para falar do sistema de módulos e tal, tá? Mas o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou modificar esse programa. Eu baixei um dicionário de palavras, tá? Um dicionário do iSpell, dicionário desses de software de correção, de corretor automático de texto, tá? Dei uma limpada nele, mas essencialmente o que tem aqui é um dicionário com, sei lá, tem umas 40 e tantas mil palavras aí, em língua portuguesa, tá? E aí a minha ideia é olhar e falar o seguinte, eu vou passar esse dicionário para o meu programa e falar para ele, cara, é o seguinte, escolhe uma palavra daí e roda o jogo, em vez de eu ter que passar uma palavra secreta para ele, tá? Escolhe, e quando eu falo escolhe aleatoriamente uma palavra daí para poder executar a lógica do jogo, tá? E aí nesse esquema, vou mostrar para vocês, aproveitando aqui, duas bibliotecas, uma delas chama Text, que é para lidar com uma biblioteca para lidar com strings, tá? De maneira mais eficiente do que a string normal do Haskell. E uma outra biblioteca que chama Random, que é para gerar números aleatórios. Tudo bem? Mas, beleza. Dito isso, aqui no meu Scratch. Esse tamanho aqui eu acho que tá bom para vocês, tá? Deixa eu dar uma ligeira revisada aqui de quais são as ferramentas que a gente está usando, tá? Que é o ecossistema aqui de Haskell, ele tem razoavelmente poucas ferramentas, mas as ferramentas que ele tem são razoavelmente poderosas, comparados com ferramentas de outros sistemas, tá? A primeira delas, que é a que a gente está usando aqui o tempo todo, é o GHC, o Glasgow Haskell Compiler. É o compilador, mas ele não é só um compilador, tá? É um compilador e um conjunto de outras bibliotecas auxiliares são distribuídas junto com o compilador, tá? Antigamente, existiam outros compiladores Haskell. Em particular, tem um que chamava Hughes, acho que inclusive foi desenvolvido antes do GHC, salvo engano, tá? Posso estar enganado nessas datas aí. Mas ele era um compilador razoavelmente importante. A grande questão do GHC é que a Microsoft financiou muito o desenvolvimento de Haskell, e o principal veículo, tá? O principal pesquisador associado a isso aí era um cara chamado Simon Peyton Jones, que aposentou recentemente, aposentou no ano passado,
da Microsoft, ele participa ainda dos comitês aí da linguagem, a coisa toda, mas ele parou de trabalhar no desenvolvimento. Mas esse cara aí, ele passa uns 30 anos como pesquisador na Microsoft, desenvolvendo esse compilador em particular, tá? E no caso aqui fazendo um parênteses, tá? Esse case é um case bastante interessante, porque a Microsoft, ela praticamente não usa Haskell em nenhum programa, nada lá internamente, nem no Windows, nem aparentemente nenhum produto dela, tá? Só que ela sempre financiou muito pesquisa em linguagem de programação. E Haskell era uma dessas linguagens que acabava sempre, foi do ponto de vista aqui da Microsoft, um grande laboratório de ideias, tá? E aí o que a Microsoft ia fazendo ela ia financiando desenvolvimento aqui de pesquisa fomentada aqui em programação funcional, em especial com Haskell, e incorporando isso nos seus produtos, tá? Em particular aí nas linguagens que são associadas aí aquele framework .NET, né? C#, F#, elas bebem muito, muito aqui de Haskell, tá? Em particular F#, é uma linguagem funcional, uma linguagem bem interessante. Vocês veem que quem se interessar aí, tá? É uma linguagem que acaba sendo, ela não é tão utilizada quanto C#. C# é bem utilizada, é como se fosse o Java da Microsoft, o C#, tá? E o F# é uma camada funcional que funciona em cima dessa outra linguagem que compila para essa máquina virtual, que é a máquina virtual lá do .NET, tá? É uma linguagem bem interessante, é bem parecida com Haskell, apesar de ter meio que um mix ali de Haskell com Python, tá? Assim, pelo menos é assim que eu vejo ela. Vale bastante a pena dar uma olhada, tá? De toda sorte, existiam outros compiladores, o GHC sempre teve muito mais desenvolvimento, sempre teve muito mais gente trabalhando nele, sempre teve uma arquitetura muito mais aberta, muito mais modular, acabou virando o maior compilador, e quando a gente fala de Haskell, praticamente é um sinônimo da versão que está implementada nesse compilador em particular, que tem uma tonelada de extensões na linguagem. Tá? A Haskell tem um standard, ele tem um padrão, mas o GHC, basicamente, como ele é o único compilador que todo mundo usa, tudo que está implementado lá no GHC, que não necessariamente está no standard da linguagem, acaba virando também sinônimo de Haskell. Tá? A segunda ferramenta que a gente está usando, vocês estão usando meio que sem querer, tá? Para resolver as listas de exercício de vocês, é o Cable, que é um gerenciador de pacotes e dependências. Tá? O que é um pacote aqui para a gente, tá? Deixa eu até escrever aqui, um gerenciador. É um gerenciador de pacotes. Tá? A gente vai ver um pouco melhor o que é isso hoje. Mas o que é um pacote aqui no linguajar de Haskell, que bebe de outras linguagens, tá? Nada mais é do que uma coleção de código-fonte. Uma coleção de código-fonte organizada de alguma determinada maneira, tá? Que maneira? Nesse caso aqui, vão ter 4, vamos chamar assim, tá? Classes de código-fonte misturados aí num pacote, tá? Uma coisa que a gente vai chamar de bibliotecas, ou, no caso aqui, cada pacote só pode ter uma biblioteca, que eu tô fazendo... Pode ter associado uma biblioteca, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece aqui. Cada pacote pode produzir mais de um executável, pode ter vários executáveis, inclusive nenhum executável, tá? Pacote pode ter uma bateria de testes, e aí pode ter várias baterias de testes lá embutidas, tá? E dentro do pacote pode ter ainda o que a gente chama de benchmarks, né? Que é uma outra, como se fosse uma outra bateria de testes, sabe? Como se fosse um executável para você avaliar desempenho do seu programa ou de partes do seu programa ou de partes de uma biblioteca, tá? E o que é o Cable? Cable é o sistema, inclusive ele tem um script, tá? Um programinha, a gente não vai pilotar ele diretamente, mas ele é a ferramenta que gerencia esses pacotes para a gente, tá? O Cable, ele tem, junto disso, tá? Essa questão de, essa segunda feature dele, né? Que é o papel de gerenciador de dependências.
gerenciador de dependências, tá? E aí, o que são dependências? São bibliotecas que o seu código precisa, mas que não foi você que programou. Você precisa trazer elas de algum lugar, você precisa importar elas de algum outro lugar, tá? E, em particular, o Cable suporta dependências que a gente vai chamar de locais. Você programou, está em outro lugar do seu computador, está em algum outro lugar que não é o local que o Cable está gerenciando, lá dentro do pacote, tá? Mas você pode importar isso de algum outro lugar da sua própria máquina, local. Pode estar vindo de algum sistema de controle de versão, em particular, ele funciona muito bem com o Git. Pode estar, inclusive, no GitHub, tá? Não precisa estar localmente no repositório na tua máquina, você não precisa nem clonar esse repositório para ele ter acesso. E, por fim, ele mantém um repositório de pacotes que a gente chama de Hacked. Deixa eu abrir aqui que a gente chama de Hacked, tá? Que uma das interfaces dele é esse site aqui, hacked.haskell.org, tá? Que é o principal lugar, por exemplo, onde o programador Haskell vai para ver documentação de pacotes. Então, por exemplo, você pode usar a busca aqui por pacotes, tá? Deixa eu até buscar um outro pacote aqui, por um pacote que a gente vai usar hoje, que é o text, tá? E aí ele te mostra aqui informações, ele mantém várias versões diferentes desse mesmo pacote, tá? Ele mantém informações sobre as dependências deste pacote aqui e disponibiliza isso para a ferramenta, tá? De tal forma que a ferramenta pode ir lá e baixar o pacote para você, já baixar esse conjunto de dependências, compilar a parada toda, gerenciar essa coisa toda automaticamente para a gente. Eu vou mostrar para vocês hoje na aula como é que acontece, tá? Outra ferramenta, essa vocês estão usando bastante, tá? É o Stack. O que é o Stack? É uma ferramenta de o que ela tenta fazer, tá? Ela tenta organizar um pouco melhor essa história das dependências entre diferentes pacotes, entre diferentes bibliotecas, para evitar um problema que é conhecido como dependency hell, né? Tipo, inferno de dependências, tá? Porque pensa só o que está acontecendo aqui. Às vezes você está importando você está usando vários pacotes diferentes em algum software que você está usando, tá? E repare que eles têm dependências, eles mesmos têm dependências. Então, imagina que hoje a gente vai usar essa biblioteca text. Ela tem as dependências dela, tá? E aí percebam que, na hora que eu chego aqui e entro nessas dependências, por exemplo, esse pacote aqui, bytestring, ele tem outras dependências, tá? E assim por diante. Então, tem uma tonelada de dependências que tem que ser resolvidas, instaladas e disponibilizadas para um código qualquer aqui, para um programa qualquer, tá? E não só isso, é bastante comum a gente especificar faixas de versões dessas dependências, tá? Por exemplo, aqui, esse pacote text, na versão 2.0, ele depende, por exemplo, aqui, desse pacote bytestring, da versão a partir de 0.10.4, tá? E menor do que 0.12, tudo bem? Por algum motivo, ele usa alguma função que não está disponível numa versão anterior a essa, ou então, às vezes até tem uma versão superior aqui, ó, 0.12, que nem existe ainda, tá? Que nem existe ainda nesse caso aqui, tá? Mas ele olha e fala assim, provavelmente tem alguma garantia do cara que desenvolve essa versão aqui do bytestring, falando assim, até a versão 0.12 eu vou manter todas as funções aqui. Pode ser que tenha alguma função deprecated, né, tipo, depreciada, que vai sair a partir da função 0.12 e essa biblioteca que usa ela. Alguma coisa desse tipo. Só que na hora que a gente começa a importar esse monte de biblioteca aí, esse monte de dependência, pode ser que a gente não consiga resolver. Pode ser que eu tenha algum pacote aqui que precisa dessas versões aqui e um outro pacote que não funciona, tá? Com nenhuma versão acima de 0.10, por exemplo, do bytestring, tá? E aí eu tenho um problema, porque eu não consigo importar duas bibliotecas, a mesma biblioteca em duas versões diferentes para dentro do meu programa e a gente não consegue compilar um projeto que tenha esse tipo de dependência cruzada entre versões, tá? O que o Stack faz? O Stack tenta resolver esse problema, tá? O Stack tenta resolver esse problema fazendo o que a gente chama de curadoria de pacotes, tá? E essa curadoria, o que eles fazem? É bastante automatizado isso, tá? Mas essencialmente o que vai acontecer aqui eles vão criar o que eles vão chamar aqui de versões, né? O LTS, que é Long Term Support, versões diferentes,
que nada mais são do que coleções de pacotes que estão lá no Hacked. Ele não é todos esses pacotes que vocês estão vendo aqui são pacotes que estão lá no Hacked, tá? Mas ele seleciona versões e monta uma coleção que garantidamente vão funcionar todas elas entre si, tá? Então, se você resolver aqui usar essa versão LTS 18.28 para pilotar o seu stack, vou mostrar para vocês como é que se configuram isso, tá? Você vai ter acesso a todos esses pacotes aqui, alguns milhares de pacotes, que é um pedacinho do que tem no Hacked, tá? Tem mais ou menos aqui uns 20% dos pacotes do Hacked, mais ou menos esse é o tamanho das coleções aqui do stack, tá? Mas é garantido que todos eles vão funcionar entre si, tá? Você não vai chegar nesse problema de dependências, tá? Outra coisa que stack ajuda bastante a resolver é o que a gente chama de compilação reprodutível. Tá? Eu consigo reproduzir a compilação no meu programa, porque eu consigo dizer para ele sempre quais são as versões exatas de todos os pacotes que estão sendo utilizados, porque a coleção aqui que está sendo utilizada, eu não estou dizendo simplesmente uma faixa, tá? Ele vai lá e vai ter certeza que ele vai, por exemplo, se eu estiver usando esse pacote ACE aqui, eu não sei nem para que isso é, eu tenho certeza que se eu tiver, falo para ele, para usar o LTS 18.28, ele vai utilizar a versão 0.6, independente se tem uma versão mais nova ou não no Hacked, tá? Que poderia acabar sendo utilizado, tá? Então, eu uso, inclusive, o stack, eu uso o stack muito, tá? Quando eu comecei, eu me acostumei com ele. Hoje em dia, o Cable, o pessoal tem utilizado outras saídas, talvez até melhores que o stack, tá? Por exemplo, usar Nix Shell ou alguma distribuição Linux baseada no Nix, tá? Que não só garante esse tipo de curadoria, tá? Esse tipo de reprodutibilidade, só que no ambiente, nos pacotes do Haskell, como em todos os pacotes dentro do sistema que você está usando. É uma coisa um pouco mais forte, tá? Está sendo bastante utilizada em ambiente empresarial, empresas, para poder garantir que toda uma equipe, por exemplo, tá usando as mesmas versões de bibliotecas, inclusive bibliotecas do sistema, mesma versão de tudo no sistema, né? O stack, ele cuida, inclusive, de gerenciar o compilador, tá? Ele baixa o compilador, ele cuida dessa coisa toda pra gente. É a minha forma de gerenciamento preferida. E aí, por fim, outra ferramenta eu uso bastante, tá? Provavelmente todos vocês devem estar usando também, é alguma combinação de LSP com o HSL. HSL é o Haskell Server, Haskell Language Server, tá? O que é o LSP? O LSP é o Language Server Protocol, tá? O pessoal do VS Code, para poder... eles têm uma solução razoavelmente interessante, tá? Para modularizar a interface, para modularizar a ideia, para poder funcionar todas aquelas coisas que vocês veem de highlight de sintaxe, autocompletar de código, e todas as features que a gente quer ver em alguma IDE razoavelmente, minimamente funcional, tá? Tudo isso aí depende de features específicas de cada linguagem, tá? E aí, o que o pessoal da Microsoft fez? Eles criaram um protocolo, tá? Que permite o desenvolvimento da IDE, independentemente da linguagem que você vai utilizar ali para ela, tá? O que é uma coisa muito diferente de um approach tradicional. Por exemplo, quando o pessoal fez o Eclipse a primeira vez, o Eclipse tem todas essas coisas, sintaxe, highlight, não sei o quê. Só que quando o Eclipse começou, ele era específico para Java, era uma ideia específica para Java. Então ele meio que só fazia tudo isso, ele só fazia as coisas para Java. Depois ele foi estendido para C, depois ele foi modularizado. Hoje em dia é uma ideia bem interessante. Mas antes ele era muito específico para Java. Ele meio que só funcionava para Java. Tinha outras IDEs que só... Por exemplo, o MATLAB, de vocês aí fazem curso de engenharia, vocês devem usar MATLAB. MATLAB, ele é uma linguagem que tem aquela casca, tem aquele programa onde a gente programa ele, executa aquela coisa toda. Aquela coisa lá é a IDE do MATLAB. Ela só funciona para a linguagem do MATLAB. Tá? Ela só faz as features para a linguagem do MATLAB. Se você quiser programar em C, você pode usar aquilo lá como um editor de texto, mas vai ser bem ruim a tua experiência. Tá? O que o pessoal da Microsoft fez? Desenvolveu esse protocolo, embutiu isso aqui dentro do editor
E aí, quando você quer suportar uma linguagem nova, você cria o que eles chamam lá de language server, tá? Então, um outro programinha que vai interagir com esse protocolo aqui para poder, entre aspas, ensinar o editor o que é que tem significado na linguagem, usando uma API, vamos chamar assim, regular, né? Ele já pré-determina como é que é essa API, tá? E aí vários editores de texto, vários editores de coisa aqui, tem implementações desse protocolo do Microsoft, em particular o VS Code, que todo mundo aí deve usar, o Visual Studio, tem implementação para o VI, tem implementação para o Emacs, que é o que vocês me veem utilizar, tá? Tem tem implementação para outros editores hoje em dia também, tá? Então isso aqui melhora muito a experiência no editor, tá? Então esses aqui são meio que a cara das ferramentas que a gente está usando, tá? Então vamos lá, para falar do stack de gerenciamento de pacotes aqui na parada, tá? Até então eu estava usando o stack para chamar outras ferramentas. Vocês acabaram de ver, deixa eu rolar aqui um pouquinho. Vocês acabaram de ver eu chamando o compilador, tá? A partir do stack. Eu chamo aqui stack GHC, e aí ele vai chamar o compilador para mim. Essa coisa aqui, traço é para eu passar opções de linha de comando pro GHC, para a ferramenta em particular, tá? No caso aqui eu só falei para ele, compila isso aqui para mim. E aí ele compilou um arquivo em separado aqui, tá? Todo o meu código-fonte está dentro desse arquivo, tá? Sem nenhuma estrutura de projeto adicional, tá? Mas o stack, ele serve para gerenciar projeto, tá? E aí, como é que a gente cria um projeto novo aqui com stack? Eu chamo stack new. No caso aqui, eu vou chamar um projeto de Hangman 2, que eu já tenho um Hangman, um diretório com esse nome aqui, tá? E aí, quando eu faço isso, o que ele vai fazer, tá? Ele vai fazer alguma mágica. Percebam que ele é baseado no que a gente chama de templates, tá? Então ele tem um repositório lá junto do stack que diz para ele como é a cara de um projeto, tá? E aí eu posso dizer para ele vários templates diferentes. Eu posso construir os meus próprios templates e ele vai organizar o meu projeto com uma certa cara inicial. Inclusive eu posso já fazer importação de pacote, posso automatizar um monte de coisa com esses templates, tá? Mas no caso aqui eu não estou falando nada para ele vai usar um template padrão, que ele chama esse new template, é um dos mais simples que tem, tá? Configura algumas coisas para mim, e aí vocês vão ver aqui que ele criou uma pasta Hangman 2, que é o nome do meu projeto, tá? E lá dentro ele colocou vários arquivos e uma estrutura de diretórios, tá? Vou passar rapidamente aqui por cada um deles com vocês, vou abrir alguns deles aqui para vocês verem o que tem, que alguns deles a gente pilota, outros deles a gente quase não toca, tá? Um changelog é para você ir guardando o que acontece em diferentes versões do teu software. É um arquivo de texto. Um arquivo de licença, você pode usar várias, inclusive você pode falar para ele, não, Stack, usa a licença tal, MIT, não, usa a licença BSD, usa a licença do que, ou você vai ver aqui e escreve uma licença proprietária qualquer que você utilize, tá? Ele cria um arquivo README padrão para você começar a popular aqui o seu README, tá? Ele cria esse arquivo setup.ks, que é um programa em Haskell, tá? Se vocês forem olhar aqui, é um programa em Haskell, que é um programa razoavelmente simples, tá? Ele importa um determinado pacote aqui, a gente vai falar sobre esses importes hoje, mas ele importa uma determinada biblioteca e a main dele chama essa função default main. E o que esse setup.ks vai fazer, tá? Ele vai compilar um programa, na hora que eu fizer aqui stack build, na hora que eu compilar meu projeto, a primeira coisa que vai ser compilada é esse programa aqui, tá? Ele vai ser, de fato, o script que vai ser utilizado para compilar o resto do meu programa inteiro, tá? Essa default main aí é um script padrão. Eu, particularmente, nunca utilizei nada diferente disso que está aí. Eu nunca mexi em nada diferente disso, tá? Mas a documentação do stack te mostra várias opções, várias formas que você pode mexer nesse programa aqui. Inclusive, como é escrito em Haskell, você pode usar todo o poder da linguagem para, inclusive, processar seu diretório, mexer no teu código-fonte, por você e tal, fazer um monte de coisa antes da compilação,
tá? Pode fazer bastante coisa com esse negócio que é razoavelmente poderoso. Ele criou uma pasta app, que é onde vai estar a raiz do meu programa executável, e perceba que ele criou um arquivo lá, main.ks. Se a gente olhar o que tem nessa main aí, tem um módulo main, eu vou falar um pouco melhor sobre módulos hoje, tá? Ele importa uma coisa que ele chamou de lib, já vou mostrar para vocês o que é essa lib aqui, e ele faz uma main, simplesmente chamando essa coisa aqui que ele chamou, esse nome aqui, sumFunk, tá? Que provavelmente está nessa lib, já a gente vai ver de onde que aparece essa coisa, tá? Mas ele criou uma main padrão ali, eu vou mostrar para vocês se você consegue, inclusive, compilar essa parada, tá? Ele criou um arquivo que a gente chama de cable file, né? Um arquivo .cable, que é, de fato, o arquivo que vai descrever o meu projeto, tá? E aí aqui tem várias informações. Então, várias informações aqui, nome, versão, outras informações que você queira colocar aqui no seu projeto. Lá na documentação do stack, ele detalha quais os campos que ele entende, tá? E aí aqui ele vai criando o que a gente vai chamando de seções, tá? Então, por exemplo, tem uma seção aqui, library. Como eu disse para vocês aqui, um pacote é uma coleção de código-fonte, pode ter uma biblioteca lá dentro. Para eu dizer para ele ter uma biblioteca lá dentro, eu abro uma seção library aqui dentro. E aí aqui dentro eu configuro ela. Então aqui dentro eu vou dizer quais são os módulos que estão disponíveis, quais são outros módulos que tem na minha biblioteca, mas que não estão sendo disponibilizados para quem for utilizar essa biblioteca. Onde que está o código-fonte da biblioteca? Ele vai estar, aqui nesse caso estou falando, vai estar numa pasta chamada sócio, src. Quais são as dependências dessa biblioteca? Quais são os pacotes que eu preciso para poder compilar essa biblioteca? Tá? No caso aqui, eu estou só com esse pacote basic, que é o pacote básico da linguagem. Qual que é a linguagem que a gente está utilizando, tá? Ou a variante da linguagem que a gente está utilizando. Perceba que eu posso criar vários executáveis, tá? Aí eu crio uma seção executable com um determinado nome, tá? Esse nome aqui, e aí por que tem que ter um nome? Eu posso ter vários executáveis aqui dentro, porque eu posso compilar, de fato, vários executáveis, vários programas diferentes, a partir do mesmo projeto. Ou eu posso ter o mesmo programa sendo compilado com variações, com flags diferentes, com algum tipo de variação, tá? Ou utilizando dependências diferentes, versões diferentes, alguma coisa, outros executáveis aqui. Eu posso ter testes lá dentro, e aí eu abro uma seção, e eu posso ter várias sessões de teste aqui, cada uma delas com um determinado nome também, eu digo para ela como é que isso para ser compilado. E aqui ele não criou nenhum benchmark, mas eu posso criar numa seção que chama benchmark, dar um nome para ela, configurar como é que vai ser meus benchmarks, tá? Quando você está usando o cable diretamente, você tem que vir aqui e escrever esse arquivo. Obviamente o cable ele te ajuda, tá? Você chama lá o cable, ele te ajuda a criar um arquivo padrão, ele até tem umas opções de linha de comando que já vai preenchendo isso aqui para você. Mas no geral, se você estiver usando o cable manualmente, você precisa vir aqui produzir esse arquivo, tá? Na hora que a gente está usando o stack automatiza, tá, a produção do cable file a partir desse arquivo aqui que a gente chama de package.yml, tá? Se a gente abrir aqui esse package, vocês vão ver que ele é parecido, tá? Ele é parecido, mas ele é um pouco diferente. Ele vai ter, ele é um pouco mais simples do que o cable file, tá? No seguinte sentido, ele usa uma ferramenta que chama hpack, tá? Que o stack vai chamar essa ferramenta, ela lê esse arquivo, e aí ela processa esse arquivo para produzir o cable file, tá? Tem essa outra ferramenta, tem que ir lá olhar, tipo assim, aí ela tem uma tonelada de opções que você pode configurar, precisa olhar a documentação específica desse hpack para ver como é que ele funciona, tá? Mas essencialmente o que ele faz é setar um monte de padrões, entre aspas, bons padrões de desenvolvimento de código aqui para a linguagem, e ele usa essas opções como padrão na hora de gerar o cable file, tá? Então, meio que ele simplifica um pouco a coisa, porque se você não falar nada, ele vai usar uma opção padrão na hora de produzir o cable file, tá? Ele simplifica algumas outras coisas do tipo, cara, a maioria das dependências que a gente vai fazer, tá?
elas são comuns a todos aqueles artefatos que precisam ser produzidos lá no pacote, tá? Então, por exemplo, eu tenho como listar dependências e falar que, essa dependência base e tal, não sei o que, eu vou usar para tudo que eu for fazer lá dentro do meu pacote. E aí ele já gerencia essa coisa de ficar copiando o texto lá dentro do table file, para eu não precisar ficar repetindo aqui no meu arquivo, tá? Só que, mesma coisa que dentro do executables, eu posso ter dependências específicas, além dessas dependências do base aqui. Posso dizer como é que vão ser testes, posso dizer como é que vão ser os benchmarks, e etc, etc, etc. Tá? É a linguagem um pouquinho mais simples. Quando a gente está usando o stack, esse aqui é o arquivo que a gente edita, e o cable file é automaticamente produzido para a gente. A gente vai editar ele hoje um pouquinho mais para frente. Tá? Seguindo. Perceba que ele criou um diretório source para mim, botou um código-fonte lá, que é aquele lib, que é aquela tal lib. E aí perceba que lá dentro tem um módulo que tem uma função lá dentro, chama SumFunc, que está usando lá no aplicativo, né, na main do aplicativo, tá? E é uma função bem simples nesse caso aqui, que é a função padrão só para conseguir compilar alguma coisa. Escreve na tela SumFunc, tá? A gente vai mexer nessa coisa toda hoje. Ele tem um outro arquivo aqui, que a gente mexe bastante pouco nesse cara aqui, tá? E tem, se vocês forem olhar aqui, tá? A versão padrão que o stack produziu para mim. Basicamente só tem comentários explicando como é que esse aqui funciona, e ele só tem uma coisa aqui que não tá comentada, que é essa opção que ele chama de resolver, tá? O que é esse resolver aqui? É justamente a coleção de pacotes que eu estou usando. Então, deixa eu até ver como é que tá aqui. Ele vai vir aqui. Opa. Cadê meu cursor? Tá aqui em cima. Aqui, ele vai usar a versão, do jeito que tá aqui, tá? LTS 19.5. Essa versão 19.5 vai gerenciar para mim, tá? Ela vai usar essa versão aqui do compilador, 9.0.2, que inclusive é uma versão que não tá um pouco mais nova do que eu estava usando durante o semestre inteiro, tá? A primeira vez que eu rodei aqui o programa de teste que eu vou fazer aqui com vocês hoje, ele baixou uma versão nova do compilador para mim, já instalou, fez a coisa toda, então demora um pouco, ainda bem que eu rodei isso aqui antes, tá? Mas ele vai vir aqui e setar entre aspas, disponibilizar uma biblioteca de pacotes aqui para mim, tá? De acordo com essa coleção LTS 19.5, tudo bem? Se eu quiser mudar qual a versão que eu estou usando, eu venho aqui e mudo qual é a versão do resolver que eu quero utilizar, tá? Tem algumas outras opções aqui, por exemplo, esse extra deps permite você baixar pacotes direto de um repositório Git, tá? Tem um exemplo aqui. Esse packages aqui, ele permite você usar, é um outro caminho para você importar pacotes, tá bem? Pacotes, principalmente pacotes locais, tá? Ou pacote você baixou de algum outro lugar, que não está num determinado repositório. Tem algumas opções aqui. A maioria das coisas que eu uso, ou foi uma biblioteca local que eu desenvolvi, está num repositório, e aí normalmente eu boto num Git, ou está lá no Hackett, e aí eu tento usar alguma das versões que o stack está pegando ali do stack, tá? Por fim, ele produziu aqui uma pasta teste, onde a gente vai botar os testes, tá? E ele produziu um arquivo que chama spec.ks, que é o nome padrão aqui para Haskell, para chamar os testes, tá? E aí percebam que ele produziu outra main, tá? Os testes, normalmente, eles são feitos de tal forma que você produz um programa, um outro executável, especial, porque ele só serve para executar os testes, que vai carregar a tua biblioteca, vai produzir todas as entradas que você precisa para excitar o seu programa, vai executar os testes e vai verificar as condições que você colocou lá, né, que você descreveu nos seus testes, tá? Mas é um outro programa como outro qualquer, tá? Isso é o que é a organização típica que vocês vão ver aí num projeto qualquer Haskell, tá? Óbvio que um projeto razoavelmente grande, essa pasta aqui só, você vai ter uma tonelada de coisa, inclusive subpastas aqui, e a gente vai ver como é que a gente organiza isso aqui dentro hoje.
Provavelmente vai ter muito teste, muitos arquivos aqui dentro do teste, inclusive subpastas, talvez mais de uma bateria de teste, mais de um programa de teste, tá? E, muito provavelmente, se você tiver mais de um executável, vai ter bastante coisa nessa pasta app aqui, tá? Mas esses são os arquivos principais que vocês vão encontrar, essa arquitetura principal que vocês vão encontrar em qualquer projeto ou Haskell, tá? Para compilar o projeto, você vai lá na pasta, chama um stack build, tá? Perceba que eu não programei nada, tá? Eu estou pegando direto os arquivos que o stack produziu, tá? Ele produz, normalmente, esse template padrão dele aqui, ele produz uma coisa que é executável, é compilável, tá? É até bom que seja assim. Mas percebam que ele foi lá, compilou a biblioteca, tá? Que é a primeira coisa que ele precisa fazer. Depois ele precisa compilar o executável para produzir um executável para mim, tá? Ele vai linkar e vai resolver a coisa toda aqui para mim, tudo bem? Onde que ele faz isso, professor? Tem uma pasta que ele chama aqui, ó, de stackwork.stackwork, que é uma pasta que fica escondida, tá? Que é o ambiente onde o stack vai fazer o trabalho dele ali no meu projeto, tá? Repara que ele até cria um banco de dados para ele saber, pô, quais os pacotes que eu já baixei, quais as versões das coisas todas, tá? E lá dentro, se for olhar aqui, eu nunca lembro como é que é essa estrutura de pasta. Aqui, essa linha vermelha aí é a minha biblioteca compilada, tá? E aí, para ser utilizada aí. E aí percebam que tem aquele hangman 2.-exe, que tem o meu executável lá dentro, tá? Se eu executar esse cara aqui, é o executável que ele produziu, tá? Só que em vez de ficar vindo andando nessa estrutura toda aqui, o que normalmente a gente faz, eu tenho um comando aqui que é o stack exec, tá? E aí eu passo para ele o nome do executável que eu quero que ele execute. No meu caso aqui chama hangman2-exe, que é o nome que está lá no meu stack file, tá? Lá no meu cable file. E aí se eu chamar assim, ele executa. Eu tenho um stack install, e aí eu posso pedir para ele colocar isso aqui no path do meu sistema, copiar isso aqui para o path do meu sistema. Tem algumas outras opções, vale bastante a pena dar uma olhada na documentação do stack, que ele faz muita coisa, como se fosse um script aqui, automatiza muita coisa para a gente, tá? Então, vamos pegar a partir desse projeto aqui e vamos começar a hackear ele, tá? Eu quero transferir, então, o código-fonte do meu hangman original, onde é que ele tá? Ele tá aqui, ó, hangman.hs. Eu vou copiar ele todo aqui. Eu vou copiar ele aqui todo. Cadê meu hangman? Opa. Hangman 2. Eu vou copiar ele todo nessa... Cadê aqui meu source? lib, tá? Eu vou colocar todo o meu código-fonte aqui dentro, com a exceção dessa main, tá? Com exceção dessa main, que eu vou colocar no app/main.hs, e aí eu vou substituir essa main padrão dele aqui pela minha main, que nada mais faz do que chamar meu hangman, tá? Vamos por partes aqui, isso aqui deve estar pequeno para vocês. Opa. Pronto. Beleza? Se a gente tentar compilar essa parada aqui agora, vamos ver que vai quebrar, e aí vamos consertando a parada, tá? Vai começar reclamando para mim de vários erros aqui, falando assim, cara, eu tô compilando essa coisa lib aqui que você tá falando, tá? E tem várias coisas que não estão no escopo. Por exemplo, lá dentro a gente está usando uma função lá, h7echo, que a gente usa para mudar que a gente usa para não ficar escrevendo os caracteres que a gente vai digitando na tela, tá? Vamos lá, vamos consertar isso aqui, porque isso aqui vem de um import que é o system, inclusive, cadê esse import? Devia ter vindo aqui, ó, import system.io. Oh, cadê meu undo? Import system.io,
que é um pacote que está dentro daquela biblioteca base, então não preciso falar mais nada para o meu stack aqui. Ele deve conseguir enxergar isso já sozinho. Perceba que mudou os erros, tá? Ele não está reclamando mais de não está encontrando essa função, não está encontrando o que é o stdin, tá? Agora ele está falando para mim o seguinte, cara, lá na main, você está chamando uma coisa que chama hangman, e eu não sei o que é isso. Essa variável não está em escopo, tá? Por que ela não está em escopo? Vamos lá, vários motivos. Primeira coisa, eu estou importando esse módulo lib, tá? E aí perceba uma coisa, esse lib é essa minha biblioteca que eu estou fazendo aqui, tá? Só que, na hora que eu definir a minha biblioteca lib, eu botei aqui entre parênteses, ou pelo menos o stack já fez isso para mim, tá? Mas eu teria feito manualmente. Deixa eu botar numa linha só para mais fácil de enxergar. Eu estou dizendo aqui na primeira coisa desse arquivo aqui, lib.hs, estou falando o seguinte, cara, isso aqui vai definir um módulo, isso aqui vai ter um módulo aqui dentro, o nome desse módulo é lib, e esses módulos, eles nada mais são do que namespaces, tá? São simplesmente uma forma de eu falar, de eu organizar os nomes que estão aqui dentro, aqui, tá? Tipo assim, então tem um espaço de nomes que eu estou chamando de lib, e aí eles têm esses símbolos que estão definidos aqui dentro desse arquivo. E eu dei para ele uma lista de quais são os símbolos que são exportados por esse módulo, tá? O que são esses símbolos que são exportados? Tudo aquilo, se eu não falar nada para ele, se eu não falar nada, se eu tivesse feito simplesmente module lib onde e colocado meu código-fonte aqui dentro, tá? Todos os símbolos que vão ser definidos aqui, eles vão ficar visíveis para quem utilizar a minha biblioteca, tá? Normalmente, a gente não quer fazer isso. Normalmente, tem muita coisa que a gente cria ali, tem funções, tem símbolos auxiliares que a gente vai criando em algum pedaço do nosso código-fonte, que a gente quer que seja utilizado só naquele arquivo ali. A gente não quer que outros programadores tenham acesso a isso fora. Às vezes é nós mesmos, tá? A gente cria uma função que é para usar num pedacinho do código ali, mas a gente não quer usar. A gente quer garantir que o compilador não deixe a gente utilizar isso em outro lugar. Por algum motivo qualquer. Vai quebrar, vai dar bug, ou então, sei lá, tá? Tem alguma solução que é feita para ficar restrita num pedacinho de código e não é para ficar visível no restante do código. Tá? Como é que eu faço para definir isso? Eu passo para ele, entre parênteses aqui, na definição do módulo, uma lista de quais são os símbolos que eu quero exportar. Então, perceba que eu estou exportando esse símbolo sum func, só que todo o resto está invisível do lado de fora. Tá? E lá na minha main, eu estou importando a biblioteca, tá? Só que eu só estou trazendo para aquele escopo lá da main, para aquele escopo daquele outro módulo, esse símbolo sumFunc. Então, no caso aqui, eu preciso exportar esse símbolo aqui, hangman. Vou até deletar esse aqui, que eu não preciso dele. Vou exportar esse símbolo hangman aqui, e aí percebam que na hora que eu fizer um build de novo, isso deve compilar corretamente, porque quando eu fizer esse import aqui, estou trazendo aqueles símbolos daquela biblioteca, o único símbolo que é exportado é aquele hangman, mas eu também só estou usando esse símbolo hangman, tá? Se eu quisesse utilizar alguma coisa, por exemplo, aqui, ó, essa função play aqui dentro, tá? Se eu quisesse fazer alguma coisa do tipo, sei lá, play e passar um string para ele, percebam que ia ser proibido de fazer isso, porque aquela variável play ali, aquele nome play, aquela função, ela não é exportada pelo módulo, tá? Apesar de eu estar usando ela lá dentro, lá na minha biblioteca, para poder fazer a lógica do jogo. Tudo bem? Eu não tenho mais acesso a ela diretamente. Vou deixar assim, tá? Então, isso aqui é a forma de a gente controlar o que eu estou exportando de outros módulos, tá? Deixa eu exportar também esse play aqui, para eu poder mostrar uma coisa para vocês. Porque do lado de cá, deixa eu testar um negócio aqui. Eu exportei o play, e aí eu acho que ele vai deixar eu fazer isso. Ok. E aí eu quero mostrar um negócio, por que eu estou fazendo isso, tá? Porque várias vezes a gente importa uma determinada biblioteca e ela traz um monte de símbolos para a gente, tá? E várias vezes esses símbolos são conflitantes com algum outro símbolo que a gente está definindo, ou naquele arquivo, ou que é trazido por uma outra biblioteca. Por exemplo,
esse data.text que a gente vai usar daqui a pouco, tá? Ele tem várias funções aqui dentro. Por exemplo, head, tá? Que tem um nome que conflita com o nome de outras funções que estão em outros lugares. Por exemplo, na biblioteca padrão, head é uma função que pega uma lista de azinho e produz um azinho para mim, extraindo o primeiro elemento daquela lista, tá? Esse head aqui da biblioteca retorna para mim o primeiro caractere numa string, tá? O primeiro caractere numa string. Mas perceba que a assinatura é completamente diferente, tá? Esse text não tem nada a ver com uma string, a string normal que já está definida na biblioteca padrão, tá? Então, se eu tentar importar, por exemplo, esse pacote aqui, desse jeito, ele vai reclamar para mim na hora de compilar e falar o seguinte, cara, é o seguinte, tem duas definições da função head e elas são conflitantes, elas são incompatíveis entre si, tá? Mesma coisa para a função last, para a função tail, para a função init e para várias outras estão definidas aqui, tá? Então, várias vezes, para resolver esse problema, eu tenho várias saídas, tá? Uma das coisas que eu posso querer fazer é importar somente algum nome específico, tá? Então, na hora que eu faço aqui, na hora de importar, eu posso passar para ele uma lista de quais são os símbolos que eu quero trazer para dentro do meu módulo que está importando isso, tá? Eu faço isso dessa forma aqui. E aí percebam que, se eu usar alguma coisa que eu não estou importando, mesmo que ele seja exportado lá pela biblioteca, o compilador vai falar o seguinte, cara, essa variável play não está em escopo. Não está no escopo, tá? Quando acontece de a biblioteca está exportando um símbolo, mas você não está importando ele até consegue ver e falar assim, cara, talvez você está querendo importar ela, adicione isso aí na lista de imports. Na linha tal, inclusive, fala aqui, ó, na linha 3, tenta adicionar ele lá na lista. Tudo bem? Essa é uma das formas de a gente delimitar o que a gente está trazendo para o escopo, tá? Outra coisa que eu posso fazer é, posso querer falar para ele, falar o seguinte, tá? O compilador traz todos os símbolos, exceto esse símbolo play, tá? E aí percebam que vai ter exatamente o mesmo efeito dele, porque eu estou trazendo todos os símbolos que são exportados lá pela biblioteca e escondendo, com exceção desse símbolo play que eu estou tentando utilizar aqui, tá? É o mesmo efeito que eu acabei de mostrar aqui para vocês, é um efeito parecido, tá? Então eu posso trazer coisas específicas, passar uma lista para ele do que eu quero, eu posso esconder coisas específicas, ou eu posso trazer tudo, se eu não falar nada, tá? E muitas vezes o que a gente quer fazer é trazer tudo e tem nomes conflitantes. Percebam, tá? E aí como é que a gente faz? Eu vou pedir para o meu compilador, entre aspas, renomear as funções que eu vou trazer dali, tá? E aí eu faço isso falando para ele o seguinte, import qualified, tá? E o que significa esse qualified? Percebam que ele vai trazer tudo aqui para dentro, tá? Mas ele está falando o seguinte, cara, eu não sei o que é símbolo play, tá? Mas eu sei o que é o símbolo lib.play. O nome completo desse símbolo agora é lib, que é o nome da biblioteca, ponto play, que é o símbolo que você está tentando trazer, tá? Então esse qualified aqui, quando eu passo para ele essa palavra-chave, ele me obriga a usar sempre o nome completo para fazer referência a algum determinado símbolo daquela biblioteca específica que eu estou importando, tá? Perceba que isso que resolve o problema. Várias vezes o nome da biblioteca que você está importando é grande. Já vou mostrar para vocês aqui que tem uns nomes que são grandes, assim, data.text, não sei o que, às vezes é um nome grande, você não quer ficar, você quer fazer alguma, vou chamar assim, como se fosse um sinônimo para ele um pouquinho mais reduzido, tá? E aí você faz isso usando essa palavra-chave SL, tá? E aí o que você está fazendo é renomeando lib, essa coisa toda aí que eu chamo de lib, esse que é um nome pequenininho, mas já a gente vai usar para coisas maiores, tá? Eu estou chamando só de L, e aí eu uso a qualificação um pouquinho mais simples, tá? Vocês veem que funciona desse jeito, tudo bem? Essencialmente, isso que está acontecendo aqui no sistema de pacotes, tá? Tem um pouco mais de coisa que poderia ser falado sobre isso, mas acho que isso aqui é o suficiente para vocês conseguirem ver praticamente qualquer biblioteca que vocês encontrarem por aí, tá? Praticamente qualquer biblioteca que vocês encontrarem por aí. O último detalhe aqui
é o seguinte. E isso é bastante comum em relação a semântica de como o Cable, Stack e o GHC entendem esses pacotes. Tá? Quando você vai lá olhar no standard, ele simplesmente fala que o nome do pacote é um namespace. Não tem nada não tem nenhuma semântica associada. Mas o GHC tem uma semântica particular, e como todo mundo usa GHC, todo mundo acaba tendo que aderir a essa semântica, tá? Eu posso aqui dentro do meu diretório dos arquivos fonte, tá? Criar subdiretórios. Por exemplo, eu criar um diretório que chama game e eu vou mover a minha biblioteca para dentro desse subdiretório, tá? Então, se vocês forem olhar aqui dentro, lá dentro, agora, minha biblioteca está dentro de uma pasta game, e lá dentro dessa pasta game tem uma pasta lib, tá? Se eu tentar compilar essa parada do jeito que está agora, perceba que ele vai falar o seguinte, cara, eu não estou encontrando essa biblioteca lib, tá? Eu não estou encontrando essa biblioteca lib, mas eu encontrei uma outra coisa que chama game.lib. E aí, esses nomezinhos aqui, game, ponto, alguma coisa, ponto, alguma coisa, ponto, alguma coisa, começa a se referir aos diretórios, à estrutura de diretórios onde está o seu projeto, tá? E percebam que na hora de importar essa parada aqui, eu preciso chamar isso aqui de game.lib, para ele ir na pasta game e lá dentro procurar uma biblioteca que chama lib, tá? Essa é a primeira coisa que eu preciso alterar. Perceba que ele não está funcionando ainda, por quê? Porque a minha biblioteca precisa refletir esse nome também. Então, o nome da minha biblioteca agora precisa ser game.lib. E aí percebam, só game.lib. Obviamente, peraí. Isso aqui aconteceu comigo no semestre passado. Deixa eu fechar esse arquivo aqui. Porque o meu Emacs me sabotou no semestre passado, porque eu editei o arquivo e aí percebo que ele salvou uma cópia da parada para mim. Então, deixa eu remover o source/lib.hs. Remove yes. Agora sim, stack build. Peraí. Deixa eu vir aqui no Emacs de novo. Abrir o arquivo novo, porque não está salvo com o nome correto. Game lib. E aí esse cara tem que ser o game.lib stack build. E aí ele deve parar de reclamar, porque agora o nome da minha biblioteca reflete também onde que ela está dentro da estrutura de diretórios. Tá? Então é assim que você vai organizando os seus projetos, arquivos fontes lá dentro dos projetos de vocês, tá? Por meio desse sistema de módulos aqui. Tudo bem? Alguma dúvida até aí, gente? Deixa eu ver como está o chat aqui. Todo mundo de boa. Então vou seguir, tá? Então a primeira coisa que eu quero fazer aqui, eu vou criar um diretório que chama, completamente arbitrário aqui agora que eu estou fazendo, tá? Eu vou criar um diretório data e eu vou copiar cadê meu, um arquivo, aquele arquivo de texto, aqui para dentro, move, ptbr, não sei o que, data, e lá dentro eu vou botar meu dicionário, tá? Esse dicionário, deixa eu até abrir ele aqui no editor de texto. Data. Esse dicionário nada mais é do que uma lista grandona aí de palavras em português. E a ideia é que meu programa vai inicializar, ele vai escolher aleatoriamente uma palavra nessa lista aí, e essa vai ser a palavra secreta, em vez de eu ter que passar para ele, na linha de comando, a palavra secreta. Tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é, eu vou editar meu package. Eu vou editar meu package, vou botar uma dependência nova aqui, que é o text. Eu não vou me preocupar com versão de pacote, nada disso, tá? Mas é uma boa prática você sempre especificar versão de algum pacote. Percebam que se eu fizer um stack build, ele não fez nada, porque eu não estou usando essa biblioteca text aí. Eu vou criar um arquivo novo aqui, que eu vou chamar de, na raiz do meu código fonte, que eu vou chamar de dict.hs.
Import, project root, não sei o que, isso aí. Aqui dentro eu vou criar um módulo dicionário. Ô, meu LS, por que você está reclamando? Por que você está reclamando? Peraí, só se o editor está dando... Eu entro no start, não. Pronto. Deixa ele aqui dentro. Tá? Módulo, criei um módulo dict. O módulo, obrigatoriamente, tá? Tem que ter o mesmo nome do arquivo fonte ou vice-versa, né? O nome do arquivo tem que ser exatamente o mesmo nome do módulo que você está criando, com exceção daquela história dos diretórios, tá? Que aí tem os pontos lá que você tem que ir colocando para localizar o pacote dentro de uma estrutura de diretórios. E aí aqui dentro, vamos criar algumas funções, tá? Primeira coisa que eu quero fazer, quero trazer o data.text para dentro do meu escopo, para eu poder usar essa biblioteca aqui, data.text. Eu já quero trazer também um import qualified data.text.io para eu poder trazer as funções de I/O relacionadas com o text. Tá? Relacionadas ao text. Perceba uma coisa que eu fiz aqui, bastante comum, tá? De acontecer. Perceba que eu qualifiquei os dois módulos que eu estou importando como T, tá? E eu posso fazer isso. Quando eu faço isso, eu vou criando um namespace grandão, que vai ser T ponto alguma coisa, e eu vou só carregando mais coisas dentro desse namespace. Tá? Tem que tomar um certo cuidado, porque na hora que você está importando muita coisa para o mesmo namespace, pode ser que você importe coisas conflitantes ali dentro daquele namespace e aí comece a dar pau. E o compilador não vai conseguir resolver essa coisa toda para você. Tá? E aí eu quero criar uma primeira função aqui, que eu vou chamar de dict_size. Ela vai receber um text, uma string, tá? E vai dizer para mim quantas palavras tem no meu dicionário. Tá? Porque na hora de eu gerar números aleatórios, eu vou criar uma função aqui, na sequência, tá? Que pega o dicionário e produz lê lá dentro do dicionário uma daquelas palavras, tá? E aí eu quero passar um index para ela. Só que aí, se tiver, 50 mil palavras ali dentro, eu pedir a palavra, de número 60 mil, eu vou criar um crash no meu programa. Eu vou criar uma exceção no meu programa, tá? Eu quero, antes de perguntar para ele pedir uma palavra específica, quero perguntar, cara, quantas palavras tem dentro desse dicionário? Porque aí eu vou sortear da palavra 1 até a palavra N, que ele falar para mim que é o tamanho do dicionário. Vou sortear um número aleatório ali, aí eu peço para ele. E aí eu tenho uma certa garantia de que eu sempre vou receber uma palavra, eu não vou criar uma exceção aí no meio desse caminho, tá? Dict_size recebe um dicionário, tá? No meu caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá dentro, nessa biblioteca aí, tem uma função que chama o words, cadê ela? Que pega uma string e produz uma lista de strings. E o que ela faz ela vai separando cada palavra que tem lá dentro da tua string e vai colocando numa posição dessa lista, tá? Então ela faz isso considerando caractere de espaço é um separador de palavras, caractere de nova linha é um separador de palavras e cria uma lista de palavras para você, tá? Então, repare. Na hora que eu faço aqui t_words, eu tenho uma lista de palavras, eu quero contar o comprimento, quantos elementos tem nessa lista. Tá? Então, vou passar aqui length, dict, length, que pega uma lista de azinho, esse length aí é da lista de azinho, pega uma lista de azinhos e conta quantos elementos tem nessa lista de azinhos. Tá? Muita atenção, porque esse length aí, ele trava, ele vira um loop infinito quando a lista é uma lista infinita, mas nesse meu caso aqui, eu tenho uma certa garantia de que a minha lista é finita, porque eu estou passando para ele um arquivo que vai produzir uma lista finita, tá? Tem como simplificar, tá? Toda vez que você estiver pegando um argumento aqui no lado esquerdo do igual, e o único lugar onde você usa,
porque não está dando undo. O único lugar onde você usa ele é no lado direito, a última coisa no lado direito da equação, tá? Você consegue fazer o que ele chama de eta reduction e escrever esse sinônimo aqui, tudo bem? Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Deixa isso aqui na biblioteca, cadê meu terminal? Stack, build, deixa eu ver se ele não vai reclamar de nada. Espero que não. Perceba aqui, repare que o stack ele é razoavelmente esperto a ponto de perceber que, como o único arquivo que mudou entre as duas últimas compilações foi esse módulo dict, foi a única coisa que ele compilou. Os outros dois módulos que ele estava compilando, tá, o lib e o main, não foram alterados. Ele fala, não preciso produzir código novo. Tá? Então, nesse aspecto aqui, ele vai gerenciando para você, ele percebe o que precisa ser compilado e o que não precisa, para tentar acelerar um pouco esse processo aí. E eu posso chamar aqui um stack REPL, que é o que eu estava usando o tempo todo. Tá? E aí perceba que quando eu faço isso dentro de um projeto, ele compila para mim os códigos-fontes, tá? Ele compila o meu projeto e ele disponibiliza esses módulos aqui para mim, tá? Então eu posso chegar aqui e fazer, por exemplo, ó, import dict. Ele vai importar o meu módulo dicionário, tá? Agora está disponibilizado aqui para o meu, que eu estou no contexto do meu projeto, tá? E aí eu posso usar essa função dict size, ela vai estar disponível. Perceba que o tipo dela é um text para int, tá? Um text para int. Aí tem todo esse data, text, internal, ponto text aí, não me interessa, é para mim simplesmente um text, tá? Ponto int. Para produzir um text, deixa eu ver se eu tenho o read file, na verdade é o t.readfile, não está aqui porque eu preciso importar. Import qualified data.text.iost. Agora eu vou ter acesso a uma função que chama t.readfile. E aí o que ela faz é, pega o nome de um arquivo, que é uma string comum, e produz um text dentro do I/O. Ela vai lá, lê o arquivo, pega o conteúdo do arquivo e disponibiliza para mim a string dentro desse text. Tá? Então, o que eu quero fazer aqui para mostrar para vocês? Tá? Vou falar o seguinte, dict é t.readfile, e eu vou passar para ele data barra pt br não sei o que, tá? Que vou lá e vou, entre aspas, carregar o meu carregar, vou ler o meu arquivo, e aí, tecnicamente, esse dict, percebo que ainda não aconteceu nada por causa da história do laziness, né? Mas, tecnicamente, aí dentro eu vou ter disponível para mim uma string de texto dentro do contexto do I/O, tá? E aí eu posso usar meu dict size, a função que eu acabei de programar, vou usar o functor do I/O para poder acessar o que tem lá dentro do I/O e passar isso para a função, tá? Opa, getContext, que ele reclamou aqui. É o meu data, ele deveria estar aceitando, ele não está achando o arquivo. Peraí. Invalid byte sequence. Curioso, por que ele está reclamando disso aqui? Deixa eu testar outra coisa aqui. Está reclamando disso aqui. É o quem sabe faz ao vivo, né? Apesar de eu ter testado antes da aula, o que ele está reclamando? Será que é por conta do diretório que está errado? Opa, dict. Não. Open file does not exist. Não, ele tá aqui, ele tá achando data ptbr txt, ele não está reclamando de data ptbr getContext invalid argument. O que pode ser isso aqui? Não faço a menor ideia.
Vou seguir aqui, daqui a pouco eu encaixo as peças. Read file, foi exatamente isso que eu anotei aqui no meu teste. Agora, por que não está rodando isso? Eu não sei dizer. Eu acho... Não. Invalid byte sequence. Não sei. Vou seguir aqui. Daqui a pouco as peças vão se encaixar. Eu preciso... Deixa eu anotar aqui que eu preciso arrumar esse... Na minha nota de aula, o que está acontecendo aqui. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês, só para não passar também despercebido aqui o dict size. Ele precisa de um text, tá? Tem uma função aí que chama t.pack, já vou melhorar essa coisa aqui, que pega uma string normal e produz para mim um text, tá? Então vou passar para ele uma string normal aqui, com três palavras lá dentro, tá? E aí preciso importar o import qualified data.text. Deve ser por isso que ele está reclamando, tá? Import qualified data.text. Aí trouxe essa função pack, que pega uma string comum. Lá dentro eu botei edil, quebra de linha, edil, quebra de linha. Então tem 3 palavras lá dentro. Meu dict size está contando quantas palavras tem lá dentro, tá? Deixa eu só por desencargo de consciência. Deixa eu testar um negócio aqui agora. Não, continua com algum problema aqui. Enfim, depois eu vejo porque não está com prazo aqui, mas as coisas vão se encaixar no final, tá? Beleza. Seguindo. Eu quero fazer uma outra função aqui, que eu vou chamar de dict_get_entry, tá? Que vai receber um text, vai receber uma string, vai receber um int, um inteiro, e vai produzir para mim uma string. Tá? Já vou melhorar essas assinaturas aqui, tá entre aspas feio, tá? Mas esse dict_get_entry, ele vai receber o dicionário, ele vai receber um índice, e aí o que eu quero que ele faça é chama lá a minha função, aquela função t.words, quebra a string em palavras, numa lista de palavras, vai lá na lista de palavras e pega o que tem na posição i, tá? O que tem na posição i. Tudo bem? E aí eu estou selecionando lá dentro daquela lista um elemento específico lá dentro, tá? Algo que eu costumo fazer muito, talvez eu faça até em excesso, mas é uma prática extremamente comum que vocês vão ver em outras bibliotecas, tá? Percebam que na minha assinatura dessa função aqui em particular, eu tenho text aparecendo na entrada e text aparecendo na saída, tá? Só que os dois lados são strings, tá? Só que nos dois lados eu quero dizer coisas diferentes. No lado de cá, eu estou passando para ele um dicionário, tá? Uma string grandona com todas as palavras lá dentro. Do lado de cá, esse segundo text aqui, o que eu estou passando, o que eu quero produzir, não é uma lista de palavras, uma string grandona com um monte de palavras lá dentro. É uma string com uma palavra só, que foi selecionada lá dentro da string gigante, tá? São duas coisas diferentes. Eu costumo renomear meus tipos fazendo, usando aliases, né? Tipo, fazendo essas máscaras aqui, para eu poder ter uma assinatura um pouco mais semântica no meu código. Então, ficaria alguma coisa assim, tá? Eu criaria aqui alguma coisa do tipo assim, um dicionário é uma string, um type, vou chamar de entry. Uma entrada daquele dicionário também é uma string, Já que eu estou nesse embalo aqui, eu vou criar uma coisa que eu chamo de index, que é um int, tá? E aí, no lado de cá, eu tenho um dict entrando aqui e produzindo um int, que é uma contagem mesmo, produzindo um número, então vou deixar assim. Do lado de cá eu tenho um dicionário entrando, do lado de cá eu tenho um index entrando, e do lado de cá eu tenho um entry sendo produzido, tá? E aí, tem duas vantagens fazer esse tipo de coisa aqui, tá? Deixar os tipos um pouco mais organizados, um pouco mais semânticos, tá? A primeira delas é a assinatura da função ajuda na documentação dela.
tá? Eu não estou colocando comentários de documentação, para a aula ficar um pouco mais rápida aqui, um pouco mais dinâmica, tá? Mas, obviamente, uma boa prática é comentar esse código aqui, falar o que é cada argumento, tal, coisa toda, tá? Mas a assinatura começa a ficar um pouco mais legível do que está acontecendo. Está entrando no dicionário e está produzindo uma entrada, um entry aqui desse dicionário, tá? Obviamente, a biblioteca vai ter que dizer o que é esse entry, o que significa o entry, o que significa o dict e tal, não sei o que se espera, tá? Mas tem uma segunda vantagem, que é, se eu quiser mudar a representação do que é um dicionário, o que é um entry, o que é um index, tá? Se eu quiser mudar a representação, eu consigo mudar a representação mudando o meu type alias aqui, ó. Isso, por exemplo, tá? Repare um negócio. Deixa eu sair do meu compilador, stack build. Se eu compilar essa parada dessa forma, e eu quiser mudar, por exemplo, meu index aqui, tá? De int para outra coisa, imagina aí, um integer, tá? Eu simplesmente renomeei o que significa index, eu não mexi na minha função aqui, tá? Ela vai quebrar porque esse operador ele não aceita integer, ele só aceita int, bem? Ele só aceita int, mas se não tivesse esse problema, eu não precisaria nem mexer na implementação da minha função, porque o meu index aqui já estaria mais ou menos correto, tá? Então, se eu posso usar isso aqui para mudar a representação interna de alguma desses tipos aqui, tá? E desde que eu mantenha a API coerente, essa coisa não quebra o meu programa inteiro. Tá? Ajuda bastante a abstrair o que está acontecendo aí. Bem? Vamos lá. Seguindo. A próxima função que eu quero fazer com vocês aqui é uma que eu vou chamar de dict random entry, tá? O que eu quero que ela faça? Eu quero receber o dicionário, a string com tudo, e eu quero produzir uma entrada dentro do dict random entry. Eu vou produzir uma entrada. Vou selecionar uma coisa lá dentro, e eu vou fazer isso dentro do I/O, dentro da mônada do I/O, porque o meu gerador de números aleatórios ele funciona dentro da mônada do I/O, tá? Para isso, eu vou usar um pacote aqui com vocês. Cadê? Eu vou usar um pacote aqui que chama random, bastante utilizado, tá? Bastante utilizado mesmo aqui em Haskell. E ele fornece para mim várias funções nesse pacote que é o system.random, várias funções para eu produzir números aleatórios, para eu gerar geradores de números aleatórios, para eu controlar essa coisa de produção de números aleatórios, tá? Em particular, aqui com vocês, eu quero usar uma função que chama random r de range I/O. Essa função aqui, tá? O que ela faz? Ela pega uma tupla de azinho com azinho, e aí ele está falando o seguinte, esses azinhos têm que implementar essa type class random, tá? O que é essa type class random? É de coisas que podem ser produzidas aleatoriamente. E se a gente for olhar aqui, já direto no pacote, tá? Tem várias instâncias já construídas para a gente, basicamente para todos os tipos básicos, tá? No meu caso, eu vou produzir ints, então eu não preciso nem fazer mais nada, porque ele já me dá uma instância int. A biblioteca sabe produzir números aleatórios desse tipo int, tá? O primeiro azinho é o menor número que vai ser produzido, o outro azinho, o segundo azinho da tupla é o maior número que deve ser produzido, então posso falar para ele, produz um número aleatório entre 0 e 10. Produz um número aleatório entre 100 e 1000. Eu passo esse range aqui para ele, e ele produz aqui para mim uma mônada, tá? Um M de azinho. Ele vai produzir um int, no meu caso, um int dentro de uma mônada, e essa mônada tem que implementar essa coisa que eu estou chamando de monad I/O. Tá? E se a gente for olhar aqui essa classe, eu não vou entrar em detalhes com vocês, ela só tem uma função, tá, que transforma um I/O numa mônada. Como eu vou usar dentro da própria mônada do I/O, é uma implementação trivial. Tá? Mas eu posso usar isso aqui para qualquer mônada que implementa essa coisa, essa classe monad I/O. E tem algumas mônadas que implementam isso. Tá? A mônada de estado, por exemplo, vocês podem usar para
fazer isso de maneira, não precisar ficar contaminando o código de vocês inteiro com I/O. Tá? Mas não é o meu caso, quero simplificar um pouco minha vida. Então, essa coisa aqui eu vou fazer o seguinte. Isso aqui vai ser random RIO. Produz para mim um número aleatório entre 0 e um máximo, que já vou produzir o que tem que ser esse máximo, tá? Passa isso daí para a função dict get entry dict. E aí percebam aqui uma coisa, tá? Do lado esquerdo do bind, eu tenho que ter um MDAzinho. Aí eu estou chamando, ó, random RIO, eu estou passando para ele a tupla, e ele está produzindo para mim um MDAzinho. Então, tá ok em relação ao tipo que está do lado esquerdo do bind. Do lado direito, eu tenho que ter uma função de Azinho para M de Bzinho, onde M é o I/O, que é a minha mônada, tá? Nesse caso particular. Aí eu estou pegando, ó, dict get entry, que é a minha função. Eu estou dando para ele um dicionário, e o resultado disso aqui, desse bloquinho aqui, é uma função de index, que é um int, que é o que está sendo produzido do lado de cá, o Azinho está sendo produzido, então até aqui ok. E aí eu produzo um entry, só que não é isso que eu preciso produzir. Do lado direito aqui eu preciso produzir um I/O de entry, tá? Então, para envelopar um valor puro da computação dentro da mônada, eu vou fazer um return. Tá? E passar essa coisa toda para dentro do I/O, tá? Preciso dizer quem é esse max. Esse max vai ser dict size. O tamanho do meu dict size vai ser o tamanho do meu dicionário. Dict size max vai ser o tamanho do meu dicionário menos 1, para evitar aqueles erros lá de indexação por 0 e tal, aquelas coisas, tá? Mas vai ser um pequeno detalhe da coisa, tudo bem? Repare uma coisa aqui, tá? Ele está reclamando para mim o seguinte, cara, essa variável aí, ó, random RIO, não está em escopo. Não está em escopo por vários motivos. Primeiro, porque eu não importei o módulo. Então, vamos lá, ó. Import, como é que é o nome dele mesmo? System.random. E aí, reparem que o meu próprio IDEA já está falando aqui para mim. Cara, eu não consegui encontrar esse módulo system.random aqui, tá? E aí, por que ele está reclamando isso? Porque lá no meu cable file, cadê o package? Lá no meu pacote, eu preciso falar para ele, cara, tem uma dependência nova aí que chama random, que é o nome do pacote, tá? Ó, tá aqui, ó, random. No meu caso aqui, eu vou pegar a versão que está lá no stack, eu nem sei qual é, tá? Mas, cadê ele? Contents. O nome do pacote é random, preciso vir aqui especificar. Pegue a versão, pegue aí o pacote que chama random, tudo bem? Vou salvar essa parada aqui, vou dar um build. Eu espero que esteja tudo certo. E aí deve demorar um pouquinho, porque ele precisa baixar o random, tá vendo lá? Tá compilando ainda o pacote random, ele baixou ele, compilou as dependências, tá compilando a parada, então deve demorar uns segundos aí. 5, 6, seguindo aqui para frente. Ih, devia ter deixado esse negócio compilando antes aqui. Não, agora já tá aí. Hangman 2. Hangman 2, tá, beleza. Por enquanto, tudo ok. Vamos mudar a nossa main lá, o nosso programa, tá? Para usar essas funções agora. Então, vamos lá. Preciso importar o meu... opa, não é aqui não. Ah, não, é aqui sim. Tá? No lugar onde está a lógica do sistema, né? A lógica do joguinho, tá? Onde eu quero mudar essa função hangman aqui agora. Como é que é o nome da biblioteca? Esqueci. Dict. Então, importe a biblioteca dict, tá? E aí, vamos lá então. Eu quero mudar essa coisa aqui, ó. Em vez de pedir para ele para digitar uma palavra, tá? Vou falar alguma coisa diferente aqui. Vou botar um put string ln
Vou falar assim, gerando palavra secreta. Eu vou simplesmente falar que eu estou produzindo uma palavra secreta. Eu preciso ler o arquivo com o dicionário, tá? Então, vou fazer aqui um read file. E aí, perceba que nesse lugar aqui, eu preciso importar qualified data.txt para eu ter o text aqui, qualified data.text.iost, para eu ter acesso a essa função readFile. Eu vou colocar aqui meu data, eu vou deixar... Opa! Eu vou deixar hard-coded. Como é que é o nome desse negócio? Qual é o nome do meu arquivo? Esqueci. pt_br.txt. Eu vou deixar hard-coded. Seria interessante ler da linha de comando, mas para exemplificar aqui vai ficar ok. Perceba que esse read file, tá? Ele produz um text dentro da mônada do I/O. Como eu estou dentro da mônada do I/O aqui nesse do notation, esse dict, essa variável aqui, está guardando o text já extraído, entre aspas, do I/O, tá? E aí eu vou passar aqui para ele, ó, um word produzido pelo dict random entry. E aí eu posso passar meu dicionário. E esses tipos devem se encaixar, para vocês lembrarem. Eu preciso passar para ele um dict. E como esse dict aqui ó, já é o text fora do I/O, então isso aqui deve encaixar todo mundo direitinho, tá? E aí, passar isso aqui. E aí percebam que o meu play está reclamando, tá? Ele não vai tipar, deixa eu até compilar. Ele não vai tipar porque ele espera receber uma string. Tá vendo aqui? Ele está falando para mim. Eu esperava receber uma string, eu estou recebendo essa coisa que se chama de entry, que é um text, tá? Para não mudar muita coisa aqui, o que eu vou fazer é usar uma função desse pacote, tá? Data.text, que é essa função unpack, que pega um text e produz uma string comum para mim, tá? Mas eu poderia reescrever o programa aqui, ó, no string para mudar para todo, que é o que normalmente eu faria, tá? Normalmente, tipo assim, eu raramente uso as strings padrão do Haskell aqui. Mas como é só para exemplificar, isso aqui deve ser suficiente. Desempacotar o text. Compilou. Eu espero que essa parada execute em 2exe. E tá dando aquele erro ali. Invalid argument. E aí eu vou pegar minha cola aqui só para ver o que está acontecendo, porque ó, é o data, é o meu teste, ptbr.txt, nano app. Na minha main, eu só chamei o hangman. No meu código fonte, no dict, como é que tá aqui? lib.hs, a lib original da parada. Deixa eu olhar minha cola aqui, ó, hangman.hs, é a única coisa que eu tenho lá dentro. System.io, forneça a palavra secreta, blá, blá, blá. Ai, não salvei a parada para poder olhar o que estava acontecendo. Não sei dizer por que isso está acontecendo, mas deveria estar funcionando, tá? Stack. Cadê meu? O que é a exceção que ele está produzindo? Hangman. Que eu não sei dizer porque que ele está produzindo essa exceção aqui, ó. Data, get, contents, invalid argument, invalid byte sequence. Tem algum problema na minha... Eu acho que tem algum problema na codificação do arquivo que eu estou usando. Eu vou fazer um negócio aqui, que é o seguinte. Eu acho que o meu arquivo de texto está com problema, tá? Deixa eu testar um negócio aqui. Data /ptbr.
Eu vou criar um outro aqui que eu vou chamar de ptbr2.txt. E aqui dentro eu vou botar algumas palavras, tá? Edil, sei lá, sei lá, alguma coisa esquisita assim. Vou botar algumas palavras aqui. Do lado de cá vou pedir para ele puxar esse outro arquivo. Vou compilar de novo. Build. Ah, eu já sei o que é que aconteceu ali. Stack exec hangman 2. Perceba que realmente o problema é no meu arquivo de texto, tá? É no meu arquivo de texto. Só para mostrar para vocês aqui, eu estou carregando aquele dicionário menorzinho, tá? Eu realmente não sei qual é a palavra, tem poucas palavras lá, mas eu realmente não sei qual é a palavra que ele produziu, tá? Olha lá, é o sei lá, né? É o sei lá com letra maiúscula, né? Sei lá, tá? Repara que ele sorteou a parada, tá? E o problema que estava dando ali, o problema que está acontecendo aqui é o seguinte: o meu arquivo de texto está com algum problema de codificação, tá? Esse pacote text.data.txt, ele pressupõe que o teu arquivo de texto é um arquivo Unicode válido, tá? E eu estava limpando mais cedo esse arquivo aqui e eu devo ter quebrado alguma coisa de codificação na hora que eu salvei esse arquivo aqui, tá? Antes da aula, eu estava fazendo um limpa nesse arquivo aí, que ele tinha uns símbolos que estavam meio esquisitos. Eu devo ter feito alguma besteira e não percebi, tá? Que tinha uns barra, qualquer coisa, uns símbolos, caracteres esquisitos, eu saí apagando eles, e nessa aí eu devo ter quebrado o arquivo, tá? Então, é isso que estava acontecendo, meu arquivo estava quebrado, tá? Enfim, de toda sorte, isso aqui deve ser o suficiente para vocês conseguirem usar qualquer biblioteca que vocês encontrarem por aí, tá? Importa a biblioteca, descreve ela como dependência lá na configuração do seu pacote, e aí essas bibliotecas aí começam a ficar disponíveis para vocês, tá? Bastante útil, sempre que vocês forem usar alguma biblioteca, leia a documentação da biblioteca do text, tá? Leia a documentação dela, porque essas bibliotecas um pouco maiores, mais utilizadas, ela diz para você, inclusive, como é que você importa ela. Ele fala assim, cara, olha só, esse aqui é feito para usar assim, tá? Normalmente a documentação é bem feita, tá? A ponto de falar para você como é que é a complexidade de algumas operações, você pode escolher entre elas, etc, tá? E principalmente, eu caio nesse problema várias vezes, tá? Quando você entra aqui direto no Hackett para procurar as coisas, você vai ver que você vai olhar sempre a última versão da biblioteca, 2.0. Não necessariamente é o que está no stack, tá? É o que o stack está usando. Você vai lá, na versão do LTS que você está usando, cadê? Text. Acha ela aí, deve ser text traço alguma coisa, text traço alguma coisa. Acha ela aí e vê qual a versão, aqui ó, tá? Qual a versão que o stack está usando se você estiver usando o stack. Nesse caso aqui, ó, ele está pegando a versão 1.2.5.0, tá? Para ver a documentação dela, você tem que ir aqui 1.2.5.0, a versão anterior, não está usando a última versão, tá? É bastante provável, isso já aconteceu comigo, que nessa versão aqui, ó, 1.250, não tenha todas as funções que tem na versão 2.0, e é bastante provável que tenha coisas que tem aqui nessa versão 1.2 que não tem na versão 2, que foram depreciadas e saíram, tá? Nessa mudança de versão aqui do data.txt. Já aconteceu várias vezes de eu estar vendo a documentação, pô, tô vendo a função, e eu tô lá tentando compilar e o compilador falando, cara, essa função não existe na biblioteca, essa função não existe na biblioteca. Aí quando eu fui parar para ver, é porque eu tô usando o stack e o stack tá puxando para mim uma versão que não é a versão que eu tô olhando lá a documentação, tá? Tem como falar para o stack
puxar outras versões que não são estas aqui, tá? Mas eu vou deixar vocês descobrirem como é que faz isso, vendo a documentação do stack. É razoavelmente raro ter que fazer isso, e quando você faz isso, acaba quebrando um monte de coisa. Tá? E aí acaba sendo até melhor não usar o stack, tá? Se você for andar por esse caminho. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Acho que tá tranquilo, né? Acho que tá tranquilo. Se ninguém tem nenhuma dúvida, hoje é segunda-feira. Bom restante de segunda-feira para vocês. A gente se fala aqui na quarta-feira. Provavelmente a última aula, tá? Eu nem lembro o que eu preciso fazer aqui na quarta-feira, mas já estou realmente nos finalmente aqui do que eu queria mostrar na disciplina para vocês. É isso aí. Valeu, gente. Valeu, professor.